Olá, senhores, tudo bem com vocês, né? Vamos aqui ao nosso quinto episódio, Investindo para o Futuro, Sabedoria Financeira e a Bíblia, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre como que a Bíblia pode nos orientar para termos um bom aprendizado e um bom gerenciamento sobre finanças, lembrando que finanças tem sido o maior gargalo de muitas pessoas, né? Bem-vindo ao Apocalipse Financeiro, podcast onde fé e finanças se encontram. No episódio de hoje falaremos sobre a importância de investir para o futuro. A Bíblia nos ensina a planejar e multiplicar os recursos e agir com prudência, tá? Lembra, uma das finalidades mais importantes de você ter recurso é a manutenção sua e das pessoas que você ama e da sua família. Ganância não entra aqui dentro desse circuito, tá? Como podemos garantir a nossa estabilidade financeira, né? E ao mesmo tempo viver de acordo com os princípios divinos. Vamos descobrir junto o que que nos espera hoje no episódio de hoje, né? Por quê? Vamos lá, primeira pergunta para vocês. Por que planejar o futuro financeiro? Por que de planejar o futuro financeiro, né? É importante planejar o futuro financeiro, né? A gente vê vários textos na Bíblia que fala que nós não devemos viver ansiosos, que nós não devemos viver pensativos com o que é amanhã, não devemos se preocupar, né? O que vamos vestir e comer, porque nem as aves dos céus, né? Elas se preocupam com isso que o Pai dá tudo, né? Mas enquanto as incertezas do amanhã, né? Economia mundial, que é instável, crises financeiras que vêm e vão, devemos estar preparados tanto materialmente quanto espiritualmente? Acredito que sim, né? Materialmente, uma questão de não passar necessidade, espiritualmente, uma questão de fortalecimento de fé, porque mesmo grandes crises afetam até aqueles que estão muito bem preparados, né? Numa visão bíblica sobre planejamento e investimentos, nós temos Provérbio 21, 20, né? Na casa do sábio há comida e azeites armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Isso aqui tem muito a ver com o nosso dia a dia. A gente vê que tem pessoas hoje que elas geram várias prioridades. A prioridade dela é ter o melhor telefone, o melhor carro, é melhor roupa, é estar nos melhores lugares, é fazer registro de fotos que ela está comendo um bom prato de comida, fazer registro de fotos que ela está comprando uma roupa nova, um bem novo, e com isso todo o seu valor financeiro adquirido com o suor do seu trabalho, ele acaba, né? Ele acaba de uma hora para outra. Então, essas pessoas são chamadas de tolas pela Bíblia, pessoas que pegam todo o seu recurso, né? E gastam com coisas que são consideradas fúteis, né? E para a Bíblia, no texto de Provérbios, o sábio é aquela pessoa que na sua casa há comida e azeite armazenados, né? Trazendo com a visão de finanças, a sua casa é aquela que tem provisão, é aquela que tem recursos guardados para garantir a manutenção da sua moradia, a manutenção da sua família, tá? Em Gênesis 41, nós temos um texto que fala que sobre a vida de José no Egito, né? E José foi bem claro, né? Guardar nos tempos de fartura para nos tempos de escassez, né? O que que aconteceu? Para quem não lembra a história de José, José ele foi, né? Ele era um dos 12 filhos de Jacó, né? Ele foi traído pelos irmãos por questão de ciúmes, né? Foi vendido como escravo no Egito, chegou ao mais alto patamar abaixo do faraó do Egito, governador do Egito, né? Interpretou os sonhos de faraó com toda a essência divina, porque ele era um homem segundo o coração de Deus, e Deus ele abençoa e guarda aqueles que estão com ele, né? E José ele previu, né, através dos sonhos, né, que Deus deu a grande revelação para ele que a terra teria 7 anos de muita fartura e 7 anos de grande escassez e que era para se preparar. A nossa vida ela é movida por ciclos. Se você observar, existem ciclos nas nossas vidas em que nós devemos guardar para pegar os ciclos ruins e passar com maior tranquilidade, tá? Eclesiastes 11:2 também fala: reparte o que tens entre 7 e até então e entre 8, né? Porque não sabes que desgraça pode vir sobre a terra, né?
Em Eclesiastes 11:2, quando ele fala: reparte o que tens entre 7 e até entre 8, porque não sabes que desgraça pode vir sobre a terra, fala sobre diversificação, que é um tema muito difundido na questão de investimentos, mas que as pessoas não conseguem fazer pela questão gananciosa. Quando as pessoas têm uma mente muito gananciosa, elas não conseguem driblar, né, a questão de diversificar, se preparar para o lado ruim, né? Eu tenho um pouquinho na renda fixa, um pouquinho na renda variável, um pouquinho em inflação, um pouquinho em ativos que seguem a Selic, porque quando o tempo ruim vem, ele vem para vários investimentos. Tem época que é muito ruim para renda fixa, tem época que é muito ruim para renda variável, tem época que é muito bom para renda variável, muito bom para renda fixa, tem época que é muito bom de trabalho, tem época que é péssimo de trabalho, tem época que é bom para empreender, tem época que é ruim de empreender, tem épocas e épocas, né? Tem todos os tempos são possíveis debaixo dos céus, né? E tipos de investimentos que a Bíblia aconselha, o que ela fala sobre eles, né? O primeiro investimento, a primeira coisa que a Bíblia fala é sobre trabalho e renda, né? E ela fala aqui o seguinte, em Provérbios 13:11 fala: o dinheiro ganho desonestamente ele diminuirá, mas quem ajunta aos poucos terá cada vez mais, né? Então a pessoa que tem avareza, desonestidade, gosta de enganar os outros, um dia ela vai cair. E a gente é muito comum a gente ver isso hoje através daqueles golpes de pirâmide financeira, né? A ganância da pessoa cega tanto que a pessoa vai querer pegar um dinheiro de forma desonesta, atraindo novos investidores, né? Enganando novos investidores, e uma hora todo mundo fica sem dinheiro. Mas aquela pessoa que tem capacidade de aos poucos, guardando, né? E ela vai chegar no seu mesmo objetivo no seu tempo, né? Não precisa ter uma pressa, né? O dinheiro deve ser fruto de um esforço e diligência e principalmente de honestidade. Antes de investir, também é preciso gerar uma renda de forma honesta e consistente. Lembre-se, a Bíblia fala muito clara sobre devorador, lá no texto de Malaquias 3:10. Se você não atuar de forma diligente e honesta, esse devorador ele vem sobre a tua vida. Não é só questão de dízimo e ofertas que ele atua, não, tá? A importância de poupar e multiplicar. Em Provérbios 6, versículos 6 a 8, fala que a formiga junta no verão para ter no inverno. Isso aqui é muito claro, uma tendência de dizer para o ser humano, né, que nós temos que ter uma reserva de emergência, um pilar essencial, né, para que quando a gente começar a ter dificuldades ou até mesmo começar a nossa vida de investimento, a gente ter ali uma referência, né, de um escape financeiro que a gente pode tirar, tá? Isso aí é bem relacionado, tá? E como é que a gente tem que começar, né? Existem vários livros, né? Existe até um livro muito famoso aí que fala aí o homem mais rico da Babilônia, né? Mas o ideal é que você guarde, né? Pelo menos, né? Entre 10 a 20% do que você ganha e separar isso em fundos de segurança, né? Você pode colocar uma parte desse recurso numa parte bem segura, né, por uma questão de você ter que suprir algumas necessidades durante o tempo, e uma parte dessa você faz pequenos ajustes para você ir alavancando seu patrimônio com o tempo, em forma de empreendimentos, tá? E aí o que que a gente tem aqui nesse nosso novo tópico, né? Os investimentos inteligentes. Onde eu devo aplicar? Então vamos lá. Eclesiastes 11:6 fala: planta de manhã a tua semente e à tarde não deixes as tuas mãos inativas, pois não sabes qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas serão boas. Então, o Eclesiastes, desse texto, te chama a atenção para a gente que eu tenho que ter o meu trabalho, eu tenho que estar trabalhando, eu tenho que estar empreendendo, né? Planta de manhã a tua semente, né? Vamos trabalhar, vamos empreender, né? E à tarde não deixe as tuas mãos inativas, né? Ou seja, se há tempo para você fazer algo, né? Você não deixe as suas mãos paradas, continue empreendendo, continue fazendo, né? Porque uma das pontas, um dos serviços que você faz vai prosperar, né? Dentro dessa situação, nós temos ali investimentos seguros, né, de baixo calibre de risco, que o investidor pode estar pensando como na renda fixa, né, como na a própria previdência privada, né, para ter uma segurança ali ao longo do tempo. E se ele quer uma multiplicação de recursos, um pouco uma pegada mais forte, né, ele tem ali a opção de ir para fundos de investimento e ações, né?
Se ele quer se proteger contra a inflação, ele pode pensar em imóveis ou ativos reais de poder, tá? São situações bem interessantes. O princípio da diversificação ele já é ensinado na Bíblia. A Bíblia já ensinava a importância de não colocar tudo em um lugar só. É muito comum isso na cultura dos judeus também. Esse equilíbrio entre investimentos, segurança e risco, tá? Agora eu tenho que ter cuidado. Existem riscos que os investimentos trazem, que o trabalho traz, armadilhas financeiras, e a principal delas eu já até citei, a ganância. Nós devemos controlar a ganância. Nós não devemos se iludir com promessas fáceis de enriquecimento. Quem tem pressa de enriquecer não ficará impune. Provérbios 28:20. Aquele que é muito ganancioso e tem pressa com as coisas, ele vai ter prejuízo lá na frente. Cuidado com essa especulação de pirâmide financeira. Cuidado com o negócio de prometer taxas, né? O mercado financeiro ele é um mercado variável, você não consegue prometer uma taxa. Se alguém promete uma taxa muito acima do que o mercado compactua nos investimentos mais conservadores, né, pode ter certeza que há muitos riscos embutidos, né? Investimentos para o reino e para o futuro. A riqueza com propósito. Se você for pensar nisso, temos que ler ali Mateus 6, versículo 19 a 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, mas juntem para si tesouros no céu. O dinheiro ele tem que ser um meio, não um fim. Ou seja, você não tem que trabalhar em prol do dinheiro. O dinheiro ele tem que ser um meio para você conseguir ter uma qualidade de vida, para você proteger aqueles que você ama, para que você possa dar uma qualidade de vida para os teus filhos, para a tua família, para o teu cônjuge, né? Mas o dinheiro ele não pode ser o senhor da tua vida. O senhor da tua vida tem que ser o próprio Deus de Israel, tá? Como investir em boas obras e ajudar o próximo? E outra, é, existem muitas pessoas que quando começam a ganhar muito recursos, elas acabam querendo cada vez mais e mais e mais e mais e pouco acaba com a visão de olhar para o lado e ver que tem alguém que está necessitado, não é? E que você também pode distribuir um pouco de riqueza. Tá? O equilíbrio entre preparar-se para o futuro e confiar em Deus. Provérbio 16:9 fala: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então a gente pode planejar, 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 mas a gente precisa sempre ter uma direção divina. Provérbios também fala: entrega os teus sonhos, os teus planos ao Senhor e Ele o abençoará. O ser humano ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, já falava lá em Salmos 1, né? Nós precisamos estar se alimentando de Deus para poder ter as coisas mais prósperas, né? E aí, há uma conexão entre Apocalipse e tempos difíceis, né? Sim, se você for olhar, né, como o cenário global aponta tempos incertos, incertezas a gente tem durante toda a existência humana, né? E sempre nós vamos ter a necessidade de independência financeira para não ficar refém do sistema, né? Não ficar refém de outras pessoas. A preparação para tempos difíceis sem viver com medo, mas com sabedoria. Muitos judeus na época de Jesus não se rendiam ao Império Romano por terem suas finanças controladas e eles acabavam comprando os títulos que davam propriedade para esses chamados de cidadãos romanos. Então eles acabavam não sendo escravizados pelo sistema daquela época. E isso também vale para o nosso dia de hoje, tá? Então, resumindo aqui o nosso podcast, né? Planejamento financeiro é um princípio bíblico e ele deve ser coordenado. Você viver gastando à toa, endividado, devendo pessoas, e as pessoas batendo na tua porta, te cobrando dívidas, isso não é algo prudente, não é algo que um filho de Deus deveria fazer. Diversificação com prudência também é importante, e diversificar sempre, né? E principalmente eliminando a ganância sobre as manutenções de suas riquezas. Riqueza deve ser um propósito além dos mesmos, ou seja, a riqueza deve ficar naquele critério de qualidade de vida, não uma ganância para você querer se aparecer ou para você querer ostentar acima dos outros. Lembra? Isso não é bom, tá? Comece a investir no seu futuro. Pequenas ações podem garantir um amanhã mais seguro. Nos veremos no próximo episódio. Fiquem com Deus e até a próxima.